Olá, boa noite. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Horizonte Debate ao vivo. No final de abril, o Ministério da Educação anunciou o corte de 30% no orçamento dessa importante pasta. A medida afeta desde o ensino básico até o superior, além das pesquisas realizadas nas universidades públicas brasileiras, pesquisas importantíssimas. O contingenciamento geral no orçamento da União afetou principalmente a área da educação. Para debater esse arroxo orçamentário e as consequências para a educação e a produção científica no país, nós convidamos pessoas importantes no tema. Flávio Santos, graduado em Engenharia Civil e mestre em Engenharia de Estruturas pela UFMG, doutor em Engenharia com doutorado sanduíche pela Universidade Federal de Santa Catarina e na Universidade de Edimburgo, na Escócia, e professor titular do Cefet aqui de Minas e diretor-geral da instituição, com muito respeito à instituição do Cefet. Mário Neto Borges, graduado e mestre em Engenharia Elétrica, doutor em Inteligência Artificial Aplicada à Educação na Inglaterra, ex-presidente do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq, importantíssimo também. E Kleber Gonçalves Glória, reitor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais, doutor em Gestão Pública pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, em Portugal, mestre em Meio Ambiente e Sustentabilidade pelo Centro Universitário de Caratinga e licenciado em Letras, Português e Inglês pela mesma instituição. E contamos sempre com a sua participação pelo WhatsApp. Envie a sua pergunta ou seu comentário para o número daqui da TV Horizonte, no 31 99642 8473. E não se esqueça de colocar o seu nome e de onde você está enviando a sua mensagem. Se você participou hoje das manifestações no centro de Belo Horizonte, gostaria muito que você escrevesse para cá para contar para a gente como foi essa experiência. E se você, de fato, concorda com esse contingenciamento, que a universidade ela tem muita regalia, que a universidade é muito cara, que as manifestações culturais da universidade, na sua opinião, elas são de cunho sexual, que tem muito uso de droga lá, escreva para cá também. Cefet, IF e CNPq são das 3 instituições mais importantes. Senhores, primeiro, Flávio, como foi observar essa manifestação de cunho nacional com relação à defesa da educação no país hoje? Olha, eu acho que, antes de tudo, é um belo espetáculo da democracia. Sim. Não é? Os alunos, que são os mais afetados por todo esse corte, não é, que já foi anunciado, eles estão, na verdade, não é defendendo apenas os seus estudos, um padrão de qualidade para a educação pública. Eles estão também pensando o futuro do país. E de modo que essa manifestação ela é muito importante, é importante para a democracia, é importante para o futuro do país. Como foi o dia a dia hoje no Instituto Federal, Kleber? Os alunos tiveram aula, eles foram liberados para a manifestação? Hoje foi de muita balbúrdia. Sim. Foram, na verdade, os próprios sindicatos, as agremiações estudantis, eles se mobilizaram, como disse o professor Flávio, assim, muito bem, por sinal, né, queremos elogiar a participação, mas eles mesmos se mobilizaram e fizeram a paralisação. Então, no IFMG, nos 18 unidades, né, a paralisação, como aconteceu também na própria reitoria aqui em Belo Horizonte. Entendo. Professor Mário, o senhor comentava no bastidor de que o senhor havia visto as manifestações em São Paulo. Como que você observou, em pouco tempo de governo e uma decisão polêmica de cortes, o povo indo à rua, os jovens em especial, para pedir que isso não acontecesse? Como você observou isso? Bom, boa noite a todos, boa noite aos que nos assistem. É muito importante reforçar o ponto que o professor Flávio colocou, de que essa movimentação, e parece que ela foi realmente muito expressiva, ela vem em defesa, não é da posição apenas da universidade, é do futuro do Brasil. Nenhuma nação se tornou nação de primeiro mundo, país desenvolvido, sem investimentos robustos e perenes em ciência, tecnologia e inovação e educação. E o que nós estamos vendo agora nesse movimento do corte das universidades é exatamente atingindo esses dois pilares.
por um lado, a educação, mas, por outro lado, também a pesquisa científica e a inovação. Pois as universidades públicas são responsáveis por 90% da produção científica do Brasil, que é um dado muito relevante no cenário mundial. Nós somos 13º produtor mundial de ciência de qualidade no mundo. Sim. E que, portanto, isso também fica atingido com esses cortes e outros, como foram o corte das bolsas na CAPES, que é do mesmo MEC, e algumas retenções também no CNPq, já neste início de ano. Esses cortes na questão do fomento da pesquisa, Flávio, fizemos há pouco tempo um Horizonte Debate com relação aos cortes na FAPEMIG, a Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas, e faremos alguns adendos com relação a esses cortes e da realidade dos alunos, de fato. Se você está chegando agora, 3 professores de alto gabarito e conversamos sobre os cortes na educação. Envie a sua opinião para a gente. Se você acha que a indignação dos professores ela não é válida, eu quero ouvir e quero ler a sua opinião aqui. Professor Flávio, comecemos. Quando o ministro Vélez Rodrigues, que não conseguiu dar liga e gestão nessa pasta tão importante, com um orçamento tão grande, vem o ministro Weintraub. Ele vem da pasta de Onyx Lorenzoni, da Casa Civil, era um assessor de Onyx Lorenzoni. Ele, o Weintraub, um sujeito adepto ao Olavo de Carvalho, que é esse polemista, esse ideólogo que mora nos Estados Unidos, que a família presidencial tanto fala, tanto dá apoio, mesmo quando ele fala contra os militares. Quando o Weintraub chega no processo, ele diz que acabaria com a balbúrdia, professor Kleber, de algumas universidades. Ele estava direcionando para a Federal da Bahia e para a Federal Fluminense, que são 2 faculdades cujas ciências sociais e políticas são claramente de esquerda. Como que você observou, desde o início, Kleber, Mário também, Flávio, o posicionamento do ministro? Hoje houve uma manifestação contra o governo e contra o ministro ou contra os cortes? Bem, primeiro é importante a gente distinguir qual é o sentido de balbúrdia que ele quis dizer. Ali, obviamente, no sentido de bagunça generalizada, a interpretação que a gente faz, né, de que ele tenha pensado nesse sentido. Acho que as universidades, os institutos, os Cefetes, realmente ele não é um ambiente, né, de monótono onde você não vai ter discussão, a divergência de ideias. Então, se o objetivo é dizer que a balbúrdia tem esse significado também, né, dessa divergência. Então, eu acho que ele foi infeliz, né, ao comparar a balbúrdia no sentido exclusivamente de bagunça. E sinto que, naquele momento, realmente havia algo exclusivo direcionado ideologicamente a essas universidades. Mas uma ideologia de sinal oposto? Parece-me que sim, né? Não podemos afirmar, mas parece que sim. E aí, eu acredito eu, né, que essa fala, essas ações do Ministério, a partir de então, elas desencadearam novos procedimentos e aí vai surgindo até... O que desencadeou, professor Mário, eu acho que isso tem a ver com a primeira fala do senhor, é de que aí ele vem e coloca que não eram apenas as faculdades da balbúrdia que seriam cortadas, que o corte seria generalizado. Ele usa números que são equivocados. 90% e mais de 90% das universidades da pesquisa brasileira, ela é feita de fato nas universidades públicas. Né? Houve um erro. Esse gestor, o segundo, ele largou dos boxes? É preciso dizer, né, Jairo, que na verdade o MEC não vem bem desde o começo. Você citou o ministro anterior, que também foi bastante infeliz na sua gestão rápida. O MEC, que trata da educação no Brasil, ele é o ministério e a área mais estratégica para o desenvolvimento do país. E, portanto, ali você precisa de algumas condições. Primeiro é que o ministro tem que ser alguém que tenha, pelo menos, uma equipe que entenda de educação e saiba exatamente qual é o planejamento que será feito para que o país possa melhorar a sua educação, que precisa muito ainda. Existem algumas colocações que foram feitas por ambos os ministros, tanto o anterior como o atual, que tem verdade nela. Mas tem muita coisa que foi dita que são inverdades.
Uma delas é exatamente essa questão de que as universidades públicas são uma pura balbúrdia. Não é assim. Tanto é que nós estamos vendo, e as nossas universidades aqui de Minas Gerais, que é o estado mais beneficiado com universidades federais em todo o Brasil, tem feito avanços fundamentais para o estado, tanto na área científica, tecnológica, mas também na área social e econômica. Sim. Então, ao fazer esse tipo de levantamento, inclusive com equívocos, como você destacou no caso da pesquisa, dizendo que a maior parte da pesquisa é nas universidades particulares, e é o inverso, isso traz insegurança em relação a qual gestão que vai ser proposta e qual é o planejamento para que, se existem inconsistências, que elas sejam corrigidas ao longo do tempo. Algumas cidades conhecidas, professor Flávio, professor Kleber, pelas suas universidades federais, eu estou aqui agora com Lavras e Viçosa na cabeça, né? Lavras com um curso de informática, de computação excelente, e o quanto que Viçosa é conhecida pelas ciências da questão da laticínios. Pois é, se você me der, eu não quero monopolizar a fala, mas se você me der, como você citou Viçosa, eu queria dar um exemplo que é muito fácil de entender para o público em geral. Viçosa é uma das universidades, junto com a Embrapa, que está por trás exatamente do desenvolvimento da soja do Cerrado, Sim. que transformou o Brasil no maior produtor de soja do mundo. Sim. E o agronegócio, né, que é resultado da pesquisa da Embrapa, das universidades aqui de Minas, Viçosa e Lavras, que você citou, e que transforma o Brasil no maior produtor de alimentos do mundo. Perfeito. Professor Flávio, no segundo bloco, volto contigo. O monopólio vai ser do professor Flávio no próximo bloco. Combinado. Corre muito rápido. Ele sabe muito. Vamos para um breve intervalo. Fique conosco e participe com a gente. Hoje eu tenho chamado, até com mais ênfase, a participação sua. O que você está pensando sobre os cortes na educação pública brasileira? Até daqui a pouco.